Muito bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Redentor, seja sobre a vida de cada um de vocês, hoje e até a volta gloriosa de nosso Redentor. Eu quero convidar você a fazer mais um exercício simples. Você vai ficar aí me ouvindo durante muito tempo, né? Então, como vocês vão ficar muito tempo sentados, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Nós vamos ler apenas alguns versículos desse livro, ainda que a mensagem esteja fundamentada na exposição de todo o livro. Livro do profeta Amós. Como vocês bem sabem, Amós é um dos profetas menores que estamos estudando neste trimestre nas nossas lições de escola dominical. Livro do profeta Amós, capítulo 4. Nós vamos ler juntos o verso de número 12. E assim diz a Sagrada Escritura no livro do profeta Amós, no capítulo 4, no versículo 12, que passamos a ler juntos, dizendo: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você pode repetir essa última frase comigo? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Capítulo 5, verso 4. Vamos juntos? Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Agora, no mesmo capítulo 5, eu quero que você vá comigo até o versículo 14. E assim diz a Sagrada Escritura. Vamos juntos? Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. A gente não precisava do como dizeis, é só a parte anterior. Eu quero repetir com você mais uma vez o verso 12 do capítulo 4, a última parte. Vamos juntos? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Buscai-me e vivei. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você costuma agendar os seus encontros? Você marca com uma pessoa para se encontrar com ela, para fazer alguma coisa, seja para almoçar, uma reunião de trabalho? Você agenda, você se prepara, seja escolhendo a roupa, seja escolhendo a lembrança que você vai levar, ou se for uma reunião de negócio, uma reunião de trabalho, você prepara aquilo que você vai dizer, aquilo que é necessário levar para aquela reunião. Quero contar brevemente uma história aqui. No dia 17 de julho de 2007, o voo da então TAM, que hoje é a Latam, o voo TAM 3054, tentou pousar na pista 35L, lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Só que o avião não conseguiu frear. Ultrapassou os limites da pista, atravessou a Avenida Washington Luiz e colidiu com um prédio da própria TAM, a chamada TAM Express, e com um posto de gasolina Shell. Todos os 187 passageiros e tripulantes a bordo do Airbus A320, além das 12 pessoas que estavam trabalhando naqueles prédios, morreram naquele acidente. Acho que você se lembra das notícias daquele dia. Entre os passageiros daquele avião estava o pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Ele era um pastor muito conhecido na sua denominação, alguém muito requisitado e que tinha uma intensa agenda de compromissos. Agora é interessante que no site pessoal dele constava a agenda de todos os compromissos ministeriais para aquele ano de 2007. Na Assembleia de Deus ele era parecido com o nosso pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. Mais interessante ainda é que depois daquele acidente, no site dele, foi acrescentado o seguinte compromisso: 17 de julho de 2007,
18 horas e 52 minutos. Encontro com os santos na glória. Aquele foi um compromisso que ele não tinha marcado, mas que chegou. Estar diante de Deus é um compromisso que eu e você, nós não marcamos, mas que vai chegar um dia. Pode ser possível que esse encontro não esteja anotado na sua agenda, e é claro, a gente não sabe, por isso que não está, mas talvez, pior ainda, ele não esteja nos seus planos, nas suas previsões. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã que com certeza ele está na agenda de Deus, e é exatamente sobre esse encontro inevitável com Deus e sobre a necessidade urgente de estarmos preparados para ele, de que trata a palavra do Senhor anunciada pelo profeta Amós. A palavra de Deus que nos chega por intermédio do profeta é um verdadeiro alerta para que todos, sem exceção, se preparem para o encontro com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como nós sabemos, Amós ele era um pastor, mais especificamente um boieiro, e ele também cultivava sicômoros, uma árvore onde se colhem os figos. Ele foi chamado por Deus para profetizar durante os reinados de Uzias, que era o rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel, entre os anos 760 e 755 a.C., mais precisamente cerca de 2 anos antes de um grande terremoto que atingiu aquela região. E o livro do profeta Amós, ele vai registrar para a gente as mensagens que foram dadas ao profeta e que foram pregadas principalmente ao reino do norte, o reino de Israel, tanto na corte do rei Jeroboão II, quanto no santuário que havia sido estabelecido em Betel, um centro religioso que estava em concorrência com o templo de Jerusalém. Do ponto de vista político, naquela época, a situação estava muito confortável, tanto para o reino do norte, o reino de Israel, quanto para o reino de Judá. O Egito estava enfraquecido, os reinos da Síria e da Assíria estavam disputando poder entre si. Então, enquanto essa guerra estava acontecendo, eles não estavam nem aí para o que acontecia no reino do norte, o reino de Israel, e no reino do sul, no reino de Judá. E esse pouco interesse, então, permitiu que tanto o rei Jeroboão II, o rei de Israel, quanto o rei Uzias, rei de Judá, eles fossem reis poderosos durante a vida e o ministério de Amós. E esse sucesso militar, esse sucesso político, por outro lado, trouxe muitas dificuldades ao ministério daquele profeta, porque pouca gente levava a sério as advertências da condenação que estava por vir. Amós ele trazia uma mensagem politicamente negativa, uma palavra de confronto, e por isso ele enfrentou inclusive oposição oficial. Socialmente, a situação também parecia confortável. Como consequência daquela paz política e do controle das rotas comerciais e estradas importantes, Israel ele teve acesso a riquezas. Grupos de proprietários de terras se formaram. Pessoas que estavam cada vez mais abastadas, oficiais do governo, comerciantes que moravam em palácios, gente que tinha casa de verão, gente que tinha casa de inverno, gente que desfrutava de grande luxo, de grande consumo. E essas pessoas, então, elas passaram a pautar as suas vidas na opressão, na violência, na injustiça, na indiferença, na ignorância quanto ao certo e errado diante de Deus. Era um povo que se sentia seguro, orgulhoso e completamente despreocupado com a miséria que o restante da população enfrentava. Miséria muitas vezes causada pelo roubo, pela ganância, pelo luxo dessas elites. E no livro nós vemos inclusive Amós condenar as mulheres ricas da capital que esmagavam os necessitados. Ele condena os comerciantes que praticavam os negócios desonestos, os grandes proprietários de terra que cobravam taxas e aluguéis abusivos e aqueles que estavam usando o dinheiro para subornar os juízes. A profecia anunciava a humilhação e o cativeiro que estavam reservados para aqueles que ignoravam os padrões de Deus sobre a justiça nas relações sociais. E a situação religiosa não era melhor não, tá? Muito pelo contrário, era degradante. Havia sim o pecado da adoração a outros deuses, tantas vezes citados nos livros de reis e de crônicas,
mas especialmente na forma como as instituições religiosas e a teologia do povo, ou seja, aquilo que as pessoas acreditavam a respeito de Deus, havia sido pervertido, mal compreendido e na prática até rejeitado. A adoração no templo, os cânticos, os sacrifícios, os dízimos são descritos como transgressões. É isso mesmo, o culto que era prestado é considerado pelo profeta como transgressão, porque tinha se tornado uma demonstração arrogante de uma falsa piedade. O que o povo fazia no culto público não era acompanhado de práticas diárias de justiça, de retidão, de santidade, de pureza, de obediência a Deus. Aquele povo era um povo cheio de atividade religiosa, mas composto por falsos adoradores. Gente que não abandonava na sua vida o pecado e não estava se voltando verdadeiramente para o Senhor. Eles conheciam as promessas de Deus, eles falavam das promessas de Deus, mas eles ignoravam a presença pessoal de Deus. E é nesse contexto então que Amós chama o povo ao arrependimento e transmite a mensagem do próprio Deus, uma convocação à preparação. O encontro está marcado. No capítulo 4, o profeta então descreve uma série de pecados do povo, bem como as diversas oportunidades que Deus havia concedido para que eles se voltassem para Ele, avisos prévios, sinais de juízo e o cumprimento daquilo que havia sido anunciado por Moisés quando o Senhor fez aliança com Israel lá no Monte Sinai. Houve falta de alimento, em outros momentos houve falta de chuva em algumas regiões, e excesso de chuvas em outras, escassez de água em certas cidades, pragas de gafanhotos, guerras e mortes violentas. E apesar de tudo isso, uma declaração solene de Deus é repetida várias e várias vezes no livro. Contudo, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Então, dirigindo-se em primeiro lugar ao povo de Israel daquele tempo, a ordem incisiva: portanto, assim te farei, Israel, e porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. As palavras usadas, elas não apenas falam a respeito de um acontecimento futuro, mas é uma determinação pessoal de Deus em cumprir aquilo que Ele está dizendo. E diante dessa palavra tão solene, surge uma pergunta inevitável: por que esse encontro com Deus é um encontro tão sério? O que esse encontro com Deus, que está marcado para mim e para você, o que esse encontro exige de nós? E diante então desse contexto histórico, social e religioso e da palavra solene, por meio do profeta Amós, nós somos conduzidos ao centro da mensagem desse texto. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te, minha irmã, porque você vai se encontrar com o teu Deus. E essa não é apenas uma advertência dirigida a Israel no século 8, mas ela chega até a mim e a você hoje. É um convite, é um alerta, é uma convocação para reconhecer que esse encontro é inevitável, que o pecado não fica impune, que a única resposta possível é o arrependimento sincero e a busca verdadeira do Senhor. E a primeira verdade que emerge dessa profecia, ela é dura, mas ela é muito necessária. O encontro com Deus, ele não é opcional, ele é inevitável. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque o encontro com Deus Santo, ele é inevitável. Essa é a primeira lição fundamental desse texto. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, porque o encontro com o Deus Santo, ele é inevitável. O capítulo 4 de Amós, ele apresenta uma descrição muito detalhada dos pecados do povo. E ao mesmo tempo, as inúmeras oportunidades que Deus havia concedido para que eles se voltassem para Ele. Antes de anunciar um juízo definitivo, o Senhor enviou avisos, alertas, disciplinas, sinais claros de correção. Todos eles haviam sido previstos na lei que havia sido dada por intermédio de Moisés. Como já disse, falta de alimento num lugar, escassez de chuva num, abundância de chuva no outro, e cada um daqueles sinais devia ter funcionado como uma chamada ao arrependimento, como um convite à reflexão espiritual, como um sinal que Deus estava falando ao seu povo. Entretanto, cada uma dessas intervenções parece que não fez efeito nenhum no povo.
E o texto então repete 5 vezes a mesma contestação. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Essa repetição, ela mostra uma obstinação do coração humano. Deus falou, Deus advertiu, Deus disciplinou e ainda assim o povo permaneceu endurecido. Não se tratava de ignorância, de não saber, de não conhecer aquilo que Deus falava, mas se tratava de resistência. Não era falta de informação, mas era falta de arrependimento. E é nesse cenário que o Senhor declara de forma incisiva: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E essa expressão, ela indica não apenas um evento futuro, mas uma decisão pessoal, uma decisão irrevogável. Deus vai agir. É como se ele estivesse dizendo: olha só, eu estou decidido a fazer, tá? E chama a atenção o fato de que quando ele diz que vai fazer, ele não diz exatamente o que ele vai fazer, percebeu? Essa ausência de detalhes não é descuido de Deus não, tá? É intencional. Serve para intensificar o temor, para deixar claro que não se trata de uma advertência leve, é um anúncio sério, é um anúncio de juízo. Além disso, eu quero que você perceba comigo que o verbo encontrar, ele é frequentemente utilizado no Antigo Testamento em contextos de confronto, especialmente situação de guerra. Quando 2 exércitos inimigos se colocam frente a frente, então, o que o texto está mostrando para a gente é que encontrar-se com Deus pode ser algo terrível quando esse encontro acontece fora dos termos da aliança, sem arrependimento e sem conversão. Encontrar-se com Deus sem se preparar para esse encontro será como um encontro com um exército que vai te destruir. Mas por que, pastor? Porque o pecado não fica impune, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. A gente não pode tratar o amor, a bondade, a misericórdia de Deus de uma forma leviana, não. Uma vida de pecado sustentada com indiferença espiritual, ela conduz inevitavelmente a um acerto de contas, como bem disse o pastor Everton nessa manhã na escola dominical, né? Deus vai convocar uma RO, uma Assembleia Geral Ordinária comigo e com você, para prestação de contas. E essa palavra então ela nos obriga a olhar para nós mesmos e a perguntar: quais são os aspectos dos pecados daquele povo que estão se assemelhando à minha realidade hoje, à nossa realidade? Quais são as áreas da minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas escolhas, em que eu tenho falhado diante de Deus, vivendo como se esse encontro não fosse real, como se esse encontro não fosse sério? A profecia de Amós nos alerta para a corrosão dos valores morais, uma corrosão que se manifesta quando o culto ao corpo, à aparência, à sensualidade, ao prazer distorcido passa a ditar as nossas relações humanas. Amós, ele profetiza contra a busca desenfreada por satisfação, quando a bebedice e os excessos se tornam algo tolerável, quando a prosperidade financeira é usada exclusivamente para somente a nossa salvação, para mim, quando a necessidade do próximo ela é ignorada, e mesmo quando se toma o pouco que o pobre tem, apenas para sustentar desejos carnais. Esse declínio ele também se revela quando os papéis dentro da família são invertidos, quando pais, mães e filhos se perdem nos equívocos deste mundo e os referenciais de Deus são substituídos por referenciais que são estranhos à palavra de Deus. Tudo isso revela uma sociedade e corações individualmente que vivem como se o encontro com Deus pudesse ser adiado indefinidamente. Diante dessa realidade tão séria, a profecia de Amós avança e nos mostra que o problema não está só nessa imoralidade visível, mas também na maneira como o ser humano se relaciona com Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, porque esse encontro é inevitável. Mas a segunda lição
que esse trecho nos traz. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque o único Deus, ele rejeita a hipocrisia religiosa e ele adverte o nosso coração obstinado. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque esse único Deus, ele rejeita a hipocrisia religiosa e adverte o coração obstinado. A profecia de Amós, ela não nos alerta somente contra a corrupção moral, social. Ela também denuncia com muita força a hipocrisia na nossa prática religiosa. O problema de Israel não era simplesmente a presença de outros deuses, mas o fato de que o próprio culto ao Senhor, o culto do Senhor, estava completamente distorcido, mal compreendido e na prática esvaziado de sentido. Amós mostra que instituições religiosas como a nossa, nós somos uma instituição, nós somos uma igreja. As coisas continuavam funcionando, os rituais eram mantidos, os cânticos eram entoados, os sacrifícios oferecidos, os dízimos estavam sendo entregues. No entanto, tudo isso é descrito como transgressão, porque havia se tornado uma demonstração arrogante de falsa piedade. O culto público não estava sendo acompanhado de uma vida diária marcada por justiça, retidão, santidade, pureza e obediência a Deus. Aquelas pessoas eram religiosamente ativas, mas espiritualmente distantes. Um povo que conhecia as promessas de Deus, falava das promessas de Deus, mas que ignorava a presença pessoal de Deus. Eles pensavam que podiam agradar a Deus por meio dos ritos, por causa das suas práticas litúrgicas, por causa dos cargos ocupados, pelas funções desempenhadas, enquanto os seus corações permaneciam atrelados, presos ao pecado. Havia uma clara tentativa de manipular Deus, como se Deus pudesse ser satisfeito pelas nossas formalidades religiosas, enquanto a nossa vida permanece intocada. E essa hipocrisia, ela também se manifestava por meio do sincretismo, quando elementos estranhos à palavra de Deus eram trazidos para dentro do culto. Quando se fabricava uma imagem de Deus, a própria imagem e semelhança do homem. E eu não estou falando de imagens de escultura, mas eu estou falando da forma como nós olhamos para Deus e imaginamos como Ele seja. Nós preferimos criar Deus, a nossa imagem e semelhança, e dizer como Ele é, do que olhar para a Escritura e entender como Ele é a partir de como Ele mesmo se apresenta, de como Ele diz que Ele é. O homem passava a ser então o centro do culto, não mais o Senhor. O objetivo deixava de ser a glória de Deus e passava a ser a autossatisfação, o gosto pessoal, a buscar ouvir apenas aquilo que agrada. E a profecia de Amós então nos alerta para a realidade que existe um Deus que é santo. Esse Deus é puro, Ele é perfeito, Ele é íntegro, Ele é justo, e exatamente porque Ele é assim, o pecado não pode ser tratado com leviandade. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que responde, um Deus que disciplina o seu povo, não porque Ele tem prazer em castigar, não, mas porque Ele é fiel à própria santidade dEle e à aliança que Ele fez com aquele povo. Ele é imutável, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Que bom, não é? É por causa disso que nós dizemos que Ele é fiel. E essa palavra também nos confronta com a obstinação diante da disciplina divina. Deus havia falado repetidas vezes, havia enviado sinais claros, havia dado oportunidades reais de arrependimento, mas ainda assim aquele povo persistiu na dureza, e o juízo então torna-se certo. Haverá um encontro com o Senhor, esse Deus da justiça, do juízo, e esse encontro ele exige preparação. E hoje então Deus continua falando ao meu e ao seu coração por meio da sua palavra. Ele continua nos advertindo, nos chamando, nos corrigindo pelo seu Santo Espírito, assim como Ele fez com Israel. A pergunta que se impõe é: como eu e você temos respondido a esse chamado?
Mas a mensagem de Amós não termina na advertência, ela avança para um convite insistente e gracioso que aponta para a única esperança real diante do juízo. E assim, a terceira e última lição deste texto é: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Sim, porque o encontro com Ele é inevitável. Sim, porque Ele rejeita a nossa hipocrisia religiosa e nossa obstinação de dureza. Mas prepara-te para encontrares com o teu Deus, porque Ele nos chama a buscá-lo e a viver nova vida. Nós podemos e devemos nos preparar para nos encontrar com esse Deus, porque Ele nos chama a buscá-lo, Ele nos chama a viver nova vida. E é por isso que no capítulo 5, no versículo 4, nós lemos: assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. No mesmo capítulo 5, de um texto tão pesado, com tantas advertências, o tom da profecia se torna ainda mais claro. O mesmo Deus que anuncia o juízo é o Deus que chama a vida. Por 3 vezes o Senhor convoca o seu povo com a mesma ordem cheia de graça: buscai-me e vivei. E esse chamado, ele é repetido para enfatizar a sua importância, a sua necessidade, a sua urgência. Buscar o Senhor não significa apenas intensificar práticas religiosas. Preste atenção. Buscar a Deus não significa intensificar práticas religiosas. Não tem a ver com o método apenas, mas tem a ver com o coração. Um arrependimento sincero, fé verdadeira. Trata-se de uma mudança de rumo, de mentalidade, de afetos, de direção de vida. Esse chamado ecoa por toda a Escritura. Você lembra do que foi dito logo no início, lá no Gênesis? Deus vem passear no meio do jardim e pergunta: ué, homem, onde é que você está? Logo quando vem no coração de Caim aquele desejo assassino em Abel, quem é que vem conversar com Caim? Deus. O pecado está na tua porta, cumpre a você dominá-lo. Você lembra lá no Êxodo, quando Moisés, ele é chamado para receber a lei do Senhor? Qual é a orientação que é dada ao povo de Deus? Prepara-te, santifiquem-se, nós teremos um encontro com Deus. Você lembra lá depois que Moisés morreu, quando Josué assume a liderança do povo, o que ele diz? Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas. No livro dos Salmos, Davi, ele pergunta quem é que é digno de habitar com Deus, e ele convoca os reis da terra a se submeterem ao Filho. Também no livro de Eclesiastes, nós somos lembrados de que Deus vai trazer juízo a todas as obras, até aquelas que estão ocultas. Curioso que tanto os profetas maiores quanto os profetas menores repetidamente anunciam um dia que é chamado de o dia do Senhor, o dia de Yahvé, o dia do juízo, que nos é declarado claramente por Cristo Jesus nos evangelhos, quando ele nos adverte sobre a necessidade de vigilância, a necessidade de preparação, e Jesus afirma que ele mesmo há de vir julgar os vivos e os mortos. E os apóstolos, na sua pregação, falam dessa verdade quando falam da ira vindoura e da revelação do justo juízo de Deus. Mas essa mesma Escritura que fala do dia do juízo anuncia que Cristo, o Messias, que Jesus é o centro dessa mensagem, porque é Ele que traz salvação ao mundo, tanto quanto o juízo. Nele há um convite ao arrependimento, e nele esse arrependimento encontra o fundamento mais profundo, porque o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, chamou pecadores à conversão e entregou-se Ele mesmo como sacrifício vivo, para que a nossa culpa fosse expiada, a nossa dívida fosse paga e a nossa condenação fosse removida. O tema principal de Amós, o julgamento contra as nações e contra Israel, o Israel infiel, é seguido pela promessa de restauração. E essa promessa encontrou pleno cumprimento em Cristo.
O Novo Testamento vai explicar para a gente que essa restauração começou com o derramamento do Espírito Santo, como o penhor da herança daqueles que creem, e será plenamente consumada nos novos céus e nova terra, quando Cristo voltar. Por isso, quando nós lemos o convite ao arrependimento em Amós, nós somos lembrados de que a graça de Deus ainda está disponível, mesmo diante dos maiores pecados. Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus é longânimo, e esses atributos, meus irmãos, têm retardado a condenação. Dia após dia o Senhor concede a mim e a você oportunidade de arrependimento, e as Escrituras são igualmente claras. Ao lado do amor e da misericórdia, Deus é santo e é justo. Ele não ignora o pecado, Ele não fecha os olhos para a rebeldia, Ele não trata a desobediência com indiferença. Qual é a única forma então de escapar do juízo? É arrependimento verdadeiro, realizado nos termos estabelecidos por Deus. Amós nos alerta sobre o perigo de não responder à graça de Deus. Israel foi advertido repetidas e repetidas e repetidas vezes, mas eles se tornaram insensíveis às realidades espirituais. Em nome de Jesus, que isso não aconteça comigo e com você. Não espera para depois não, querido. Não adia sua resposta. O dia é hoje, a hora é agora. Não importa qual seja o seu pecado, nem qual seja a sua história, nem qual seja a necessidade que está batendo a sua porta. Deus quer o seu coração. Ele quer que você busque a Ele por meio de Cristo Jesus, o único mediador, com todo o seu coração. No site do pastor Luiz Antônio, aquele pastor que citamos no início dessa mensagem, que morreu naquele acidente em São Paulo em julho de 2007, antes do site ser retirado do ar, eu tive o privilégio de ver uma observação logo depois da anotação sobre o seu encontro com Cristo. E no site se dizia o seguinte: em consequência desse último encontro, ele não mais poderá atender aos próximos compromissos. E assim, do lado de todos os compromissos que estavam listados até o final do ano, depois do dia 17 de julho, vinha a palavra: cancelado, 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 cancelado. Aquele foi o último e o mais importante compromisso da vida dele. Um compromisso que ele não tinha agendado, mas um compromisso que chegou. E assim também vai ser comigo e com você. Todos nós, sem exceção, inevitavelmente vamos ter um encontro com Deus. A questão não é se acontecerá, é como nós vamos estar quando esse encontro acontecer. E a profecia de Amós ecoa como um alerta que atravessa os séculos e alcança o nosso coração hoje. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu quero perguntar de forma muito clara: você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para o momento em que o seu corpo vai voltar ao pó e a sua alma vai ser devolvida àquele que criou você? Você está preparado para atravessar esse limite que nenhum de nós controla? E mesmo, meu querido, minha querida, que eu e você não passemos por aquilo que a Bíblia chama de primeira morte, você está preparado para estar diante do Rei quando Ele vier nas nuvens, em majestade e glória, para julgar vivos e mortos? Toda a Escritura do Antigo ao Novo Testamento se une em coro a esse chamado.
Desde o encontro de Deus com Adão após a queda, passando pelo preparo do povo no Sinai, pelo chamado à santificação na travessia do Jordão, pelos salmos que perguntam quem pode habitar com o Senhor, pelos profetas que anunciam o dia do Senhor, até as palavras de Jesus e dos apóstolos, a mensagem é a mesma: você precisa estar preparado para encontrar-se com Deus. Mas esse preparo não vai se dar por meio de ritos vazios, nem por formalismos religiosos, nem por uma vida correta aos olhos dos homens, tá? Ele só se dá por meio de um verdadeiro arrependimento, de uma busca sincera do Senhor, de uma entrega humilde a Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Deus falou por meio dos profetas, até que falou pelo seu Filho, o herdeiro de todas as coisas, o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. O próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, chamou pecadores ao arrependimento, e Ele se entregou por mim e por você, para que a nossa culpa fosse expiada, para que a nossa dívida fosse paga, para que a nossa condenação fosse removida. Não espera para depois, não. Não adie para amanhã. A hora é agora. O dia é hoje. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Que estejamos preparados, irmãos, para a glória de Deus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder ouvir essa verdade tão profunda e te suplicar que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor, por teu amor, remova de nós todo o medo e que nós possamos ter segurança na tua graça através de um arrependimento sincero, genuíno, que não sejam apenas palavras, mas que essa palavra seja encarnada, vivida, experimentada. Nós cremos em Ti, nós queremos descansar em Ti e queremos, Senhor, desfrutar do privilégio de nos encontrar contigo, hoje ou quando o Senhor assim decidir. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.